Provérbios capítulo de número 1, vamos dar continuidade. Louvado seja Deus. Acharam Provérbios? Deus é lindo e perfeito no que faz, irmãos. Eu estava meditando, à primeira vista que eu li esses textos, eu falei: Jesus, como é que eu vou pregar para o teu povo isso? E se a gente tomar o pé da letra, o que está escrito aqui, a gente acaba não compreendendo. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que se aprofundar na palavra do Senhor, porque a gente acaba não entendendo o sentido real da coisa. E aí, a gente aprofundando, eu viajei e falei: Jesus, o Senhor é lindo demais. Tem tanta coisa num simples provérbios, numa simples orientação, que muitas vezes a gente não percebe. Mas eu gostaria de estar lendo com vocês somente o versículo de número 7, que foi o versículo que a gente terminou no culto de quarta-feira, qual o pastor pregou, na última quarta. Amém? Provérbios capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim. Vamos ler todo mundo? No 3, 1, 2, 3. Temor do Senhor é... Amém? Deus, mais uma vez, ó Pai, falamos contigo. Pedimos, Pai, que o Senhor abra nossa mente, coração, que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai. Compreender a Tua orientação, compreender a Tua instrução. Meu Pai, nós queremos aprender de Ti, Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha falar conosco, que tudo aquilo que for ministrado, ensinado, meu Pai, que isso venha ficar cravado em nossos corações. Nós não queremos ser somente ouvintes, queremos ser praticantes, ó Pai. Então ajuda-nos, porque nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Mas com o Senhor, ó Deus, eu tenho certeza que nós venceremos qualquer peleja. E assim eu te peço, ó Pai, e desde já abençoo cada um dos seus filhos que aqui adentrou, meu Deus. Fica conosco, ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós terminamos o último culto lendo esse texto do versículo 7 de Provérbios 1. E o texto vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Então não adianta nada a gente ser sábio sem ter o temor ao Senhor. Eu posso ser o homem mais sábio do mundo, se eu não temer a Deus, não adianta de nada. Então, antes de tudo, eu sempre digo, antes de tudo, antes de você ler a palavra, de você meditar, de você querer aprender a conhecer a palavra de Deus, primeiro, busque temer ao Senhor. Amém? E aí o texto vai dizer que o temor do Senhor é a ciência, e os loucos a desprezam. Desprezam o que? A sabedoria e a instrução. Eu sempre digo que nos cultos, que nem o culto de domingo passado, culto de Santa Ceia, a igreja lotou, não teve lugar, teve gente que teve que ficar em pé, sim ou não? Aí eu vos pergunto, por que o culto de quarta-feira, que é o culto da palavra, o culto do ensino, o culto de aprendizado, a igreja não está lotada? Hã? Aí eu percebo que muita gente tem a sabedoria e a instrução, mas não tem o temor. Vocês estão de parabéns, porque vocês temem. Eu sei que muita gente não gosta, é difícil um culto. Muitos falam assim, mas o culto da palavra é tão complicado, é tanta informação, não tem um reteté, não tem um glória a Deus, não tem, sabe, aquele movimento. Mas o que adianta para você o reteté, o movimento e todo o poder, sendo que você reenche aqui, mas quando você sai ali para fora, você está vazio da mesma forma. E a palavra diz também que o fogo, ele vem pela palavra. Reteté que não vem pela palavra é fogo de palha. Ele pega assim e logo acaba. Mas quando vem através da palavra, irmão,
nossa, acende e vai incendiando os corações e toma a igreja e vira aquele poder maravilhoso. Amém? Mas vamos lá. Hoje eu quero correr um pouquinho, hoje eu quero adiantar. Nós pregamos aqui 2 cultos, nós foi do 1 ao 6, ao 7. Mas hoje eu quero ver se eu consigo correr um pouquinho. O versículo 8, Deus vai dizer assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Mais uma vez aqui, Salomão ele começa o provérbio não com uma palavra dura. Ele começa com a expressão de cuidado, a expressão de amor, uma expressão de uma autoridade espiritual. Ele olha e diz: filho meu. Sabe por quê? Essa expressão é de alguém que ama, alguém que quer cuidar, alguém que quer o bem. E quando a gente é chamado para, pastorear, Deus coloca isso no nosso coração. É por isso que eu luto tanto para que vocês sejam instruídos na palavra, porque eu não quero ver vocês sofrendo. Deus nos dá um amor de pai. Tanto é que tem tanto mais velho que eu aqui, né, pastor Antes? Né, Luiz Carlos? Né? Varões que têm idade para ser meu pai. Alguns meu avô. Exemplo, nosso irmão Ideu. Mas aí Deus vem e nos coloca para cuidar dessas vidas e nos dá um sentimento de pai. Eu olho para o pastor Anderson e eu tenho um sentimento de pai dele. Eu olho para cada um de vocês e tenho um sentimento de pai. E qual pai não quer ver o filho ir mais longe do que ele já foi? Você é pai, sim ou não? Quem é pai que levanta a mão assim? Você gostaria que seu filho fosse bem mais longe do que você já alcançou? Sim ou não? Pai, mãe. Então você vê, ele começa aqui o Provérbios com essa palavra de amor: filho meu. Aí ele vai dizer assim: ouve a instrução do teu pai. Olha isso, que interessante. Ouve a instrução do teu pai. A palavra aqui não é escuta a instrução do teu pai? Não, a palavra aqui é ouve. E qual é a diferença, pastor? Em vários textos na Bíblia, principalmente na carta às igrejas de Apocalipse, ele sempre encerrava dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque que nem Tiago falou, não adianta nós só ouvirmos e não praticar. Tem gente que vem e escuta a palavra, mas sai daqui sem mudança. Mas tem gente que vem e ouve a palavra. Qual é a diferença, pastor? Quem escuta entra no ouvido e sai no outro. Quem ouve entra no ouvido e desce direto para o coração. É por isso que sempre encerrava ali nas cartas de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quem tem ouvidos para ouvir isso aqui, irmãos, essas instruções, ouça, guarde, memorize, reveja. Nós estamos gravando e põe no YouTube, reveja, escute e aprofunde mais, porque nós não conseguimos passar aqui toda a orientação que os textos nos dão. Aí ele diz: ouve a instrução do teu pai. Instrução aqui, irmão, representa correção, representa disciplina, representa orientação. Eu fiquei muito feliz porque esses dias eu sentei com das minhas ovelhas, e ele olhou para mim e falou assim: se eu estiver errado, pastor, pode me corrigir, porque eu aprendi no culto da palavra que quem rejeita a correção é tolo, e eu quero ser sábio. Falei: louvado seja Deus, porque tá surtindo efeito os cultos de quarta-feira. Então, aquele que quer crescer, ele ouve a instrução. E quando fala pai aqui, é de alguém que tem esse sentimento paterno. Não é só o seu pai, não é só aquele que te gerou. Não, é aquele que tem amor e cuidado à sua vida, aquele que tem compromisso espiritual acerca da tua vida. E ele diz: ouve essa instrução. Aqui na cultura bíblica, preste bem atenção nisso, irmãos. Na cultura bíblica, a responsabilidade de ensinar o temor a Deus era do pai. A responsabilidade de ensinar os princípios morais era do pai. Princípios morais não só da Bíblia, mas da vida cotidiana. A direção de como viver corretamente, isso é dever do pai.
É o pai que tem que sentar com o filho e falar o que é certo, o que é errado, o que é moral e o que é imoral. O pai que tem que sentar com o filho e ensinar para o filho que primeiro, antes de tudo, antes de toda a sabedoria, temor a Deus. E hoje o que nós menos vemos é homens capacitados para ser o gestor da sua família e o educador de seus filhos. É por isso que a geração de hoje está do jeito que está. Isso é um princípio bíblico. Esse ensino inclui a advertência, a correção, o conselho. Sabe, eu sempre digo, eu gosto de lembrar disso. Porque um dia a pastora falou, não sei, acho que foi a Maria, uma das meninas. Maria, vai tomar banho. E ela não foi. Maria, vai tomar banho. E ela não foi. Por isso que falou 4 vezes. Aí a pastora chegou em mim e falou assim, já falei 4 vezes para Maria tomar banho, ela não foi. Aí eu cheguei, olhei para Maria e falei, Maria, vai tomar banho agora. Ela, na hora, levantou e vazou. Esse é o dever do pai. Ele tem que ter essa autoridade. E de vez em quando, o leão tem que rugir, né, Luiz Carlos? Na selva, quando o leão ruge, o que acontece? Não estou dizendo para você, varão, gritar, dar tapa na parede, jogar os trem na parede, não. Mas tem hora que você precisa falar mais alto, tem hora que você tem que se impor. Você tem que falar assim não para o seu filho, para aquele que está debaixo dos seus cuidados, falar assim não e pronto, acabou. É melhor você entristecer ele agora do que o mundo arrebentar ele aí lá fora. É melhor você educar ele agora do que o mundo aí fora educar, porque a educação e o cuidado do pai é com amor. O mundo não tem dó não, irmãos. Bate e bate sem dó e sem pena. Então, pai e mãe, oriente seus filhos. Não deixe que o mundo ensina ele não. A Bíblia ela reforça isso, irmãos. Lá em Deuteronômio 6, o versículo 6 e o versículo 7. Olha só o que o texto diz. E estas palavras, as palavras da Bíblia, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E olha o que ele diz. E as indicarás, colocarás aos teus filhos, e delas farás assentado a tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Isso aqui eu acho lindo. Sabe por quê? Porque quando eu li esse texto eu falei assim, Jesus amado, eu vou ter que pegar lá na minha casa, colocar uns banquinhos na sala, arrumar um púlpito, sentar e pegar a Bíblia e começar a orientar e pregar para minhas filhas, para minha família. Aí Deus falou comigo assim, não é assim que se faz. Uma criança ela não tem paciência para aprender dessa forma. É por isso que o texto orienta e deixa bem claro. Olha isso aí, olha lá, ó. Assentarás, quando fala de ensinar, de colocar no coração, é assentado em tua casa. Aonde você assenta na casa? Na mesa, na cadeira, na mesa para comer. É ali no dia a dia, no cotidiano, nas coisas simples da vida, você vem orientando o seu filho, orientando e guiando através da palavra do Senhor. É andando pelo caminho, é indo levando o menino para a escola. Aí você vê alguém passando no sinal vermelho, você fala para o seu filho, ó, meu filho, isso é errado, não se pode fazer isso. É dessa forma, orientando no dia a dia, andando pelo caminho, deitando-te na hora de dormir. Pegue seu filho, leia um texto bíblico, conta uma história bíblica. É dessa forma. Nenhuma criança, nenhum jovem vai suportar você sentar com ele na mesa com a Bíblia e querer empurrar, ensinar e pregar e gritar. Não é assim que se faz. A orientação tem que ser diária e do jeito que o texto diz. É um ensino constante. É ensinar sobre como viver com Deus. É passar aquilo que você aprendeu aos seus filhos. Aí vamos lá, essa é a função do pai. Vamos ver qual é a função da mãe? Ele diz assim, continua o texto: e não deixeis a doutrina de tua mãe. Doutrina, ensinamento, não sei, dependendo de quando está na sua Bíblia.
Aqui, irmãos, aparece algo muito importante. Sabe por quê? Porque a mãe tem um papel fundamental na criação dos filhos. Eu vos pergunto, quem passa mais tempo com os filhos, o pai ou a mãe? Vou perguntar de novo, porque vocês estão dormindo, hein? Olha. Quem passa mais tempo com os filhos, o pai ou a mãe? O mundo hoje está virado, né? Às vezes o cara fica em casa, a mãe trabalha, não sei, mas a regra geral é que o pai busca o pão de cada dia, a mãe, né? As culturas sempre foi assim, a mãe fica em casa, não sendo machista, irmãos, não me interprete mal. Mas é o dever do homem, é o dever de acolher, de proteger, de prover, de provedor. E aí o dever da mãe é o dever fundamental de doutrinar seus filhos. Isso significa ensino e orientação ou direção moral. É quase a mesma coisa que o pai faz, só que o pai faz de uma forma rasa, e a mãe já vai e faz de uma forma mais profunda. Aqui, irmãos, nós entendemos que o pai representa muitas vezes a autoridade e instrução, mas a mãe que reforça o ensino. É a mãe que reforça os valores, que reforça a formação do caráter. É dever da mãe ensinar como a sua filha deve se portar. Como é dever da mãe, você vai ver isso na Bíblia em vários textos. Ensinar a sua filha como ser uma dona de casa. Ensinar a preparar a sua filha para o futuro casamento dela. Hoje tem moças aí quase de maior que não sabe lavar uma louça, que não consegue varrer uma casa, que não tem um compromisso nenhum. Aí deixa eu te perguntar, quando a sua filha casar, que ela for morar com o marido, quem vai ensinar ela? Você acha que o marido vai ensinar? É dever seu, mãe, orientar e guiar, instruir a sua filha, o seu filho, como se portar, como tratar, como cuidar de um lar e de uma família. A mãe tem um dever muito importante nisso. Olha só que interessante. Quando Paulo ele manda a carta a Timóteo, em Timóteo 1,5, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, traz à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Antes de Timóteo, um jovem pregador, ser instruído por Paulo, ele foi instruído pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. Olha que lindo isso. Aí as varoas falam assim: não, quem tem que ensinar é o varão da casa, o cabeça aqui, o sacerdote é o homem. Eu sei que tem que ensinar. Está errado. É você, mãe, que tem que ensinar. É você, mulher, que tem que ensinar. Timóteo aprendeu com a avó dele, Lóide, e a sua mãe Eunice, e tornou a quem tornou. Um jovem pregador igual eu, muito olhava para Timóteo e falava assim: isso é um menino, isso aí não tem futuro nenhum. A fé de Timóteo, ela foi formada, irmãos, através da influência espiritual da mãe e da avó. Vamos para o versículo 9. Meu Jesus, olha, 15 minutos cada versículo. Se eu manter assim, nós vamos avançar em 4, né? Por que, pastor? O que eu receberei em troca acerca disso que o senhor acabou de falar? Versículo 9: porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha isso. Porque serão. Esse versículo continua a ideia do versículo anterior, irmãos. Salomão ensinou aqui que ouvir a instrução de pai e a doutrina da mãe, ela gera resultados. Para quem obedece, colhe frutos. Quem ouve e pega os ensinos orientados e leva para a prática de vida,
tem bons frutos, bons resultados. E um dos frutos que isso produz é honra. E a honra traz uma beleza que nem um diamante, nada no mundo vai trazer. Tem tanta gente bonita por fora, cheio de ouro, belo, mas é desonroso, é desonesto, é fingido, é falso. Mas tem pessoas, irmãos, que é simples e humilde, mas quando você olha assim, você vê a beleza e fala assim: ó, que linda essa pessoa é. Isso vem muito disso aqui, esses resultados. Ele fala desse diadema, é um diadema de graça para a tua cabeça. Diadema era uma espécie, irmãos, de coroa, de ornamento colocado na cabeça. A cultura antiga era um símbolo de honra, era símbolo de dignidade, era símbolo de distinção. Lembra da coroa do rei? Era um diadema em sua cabeça, dizendo: ele é diferente, ele que lidera a nação, ele que governa, ele é um homem honroso, ele é um homem digno, ele é um homem escolhido por Deus. E a Bíblia traz esse simbolismo, não é um diadema, uma coroa literária, não, irmãos, é algo simbólico. É algo que quem aprende isso aqui vai viver uma vida honrosa, uma vida de que as pessoas vão olhar e falar assim: rapaz, essa pessoa é digna, essa pessoa é honrosa. É uma coroa espiritual. Ensinamentos não são comprados, irmãos. Isso é uma dádiva de Deus. É algo que Deus, sabe, coloca em nosso coração. Quem segue as instruções passa a ter uma vida honrosa, uma vida com respeito, uma vida de bom testemunho. Amém, queridos? E é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para imitar a Cristo. E como nós aprendemos isso? Olhando para a sua palavra. Ele diz em um versículo, não me lembro, mas Jesus disse assim: se tu me amas. Quem ama Jesus aqui? Ele disse: se tu me amas, guarde os meus mandamentos. Tem gente que diz que ama Jesus, até canta lá: eu largo tudo por amor a ti, sabe, naquela emoção, eu vivo para ti, eu abandono o meu, eu e tudo tal. Mas é só falácia. Na primeira tribulação, quero saber mais de igreja. Na primeira olhada torta do irmão lá no culto, eu não vou mais naquela igreja que aquele irmão fica me olhando. Ei, você disse que largava a mão da sua vida por amor a Cristo e agora abandona a Cristo por uma aprovação? Sabedoria você tem? O que você aprendeu acerca da palavra de Deus? O versículo 4 de Provérbios, capítulo 4, versículo 8, vamos dar aquelas pinçadas para a gente agregar aqui. Fala assim: exalta e ela te exaltará, e abençoar tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça diadema de graça e uma coroa de glória. O que o texto está falando? Exalta quem? Abençoa quem? A sabedoria, irmãos, o ensino. Se você abraçar e amar a sabedoria e o ensino, ela vai te exaltar, ela vai te honrar, ela vai te dar diademas de glória na cabeça. Ela vai, sabe, te colocar como diferente entre todos. Ela vai te dar colares para o teu pescoço. Continuação do versículo. Colares na antiguidade era símbolo de valor, mais uma vez, de honra, de posição. Salomão, ele usa essa imagem, irmãos, para mostrar que o ornamento da nossa vida é um bom nome, é uma pessoa justa. Sabe, eu vejo, é o que eu acabei de falar, eu vejo tantas pessoas com tanta beleza exterior e tanta, sabe, enriquecem, as pessoas que se enriqueceram, mas se enriqueceu com um caráter manchado.
sem dignidade. Eu me lembro, sabe de quem? De José. Lembra de José? José no Egito. Muita gente pensa que no começo a gente fala assim, não, mas eu estou fazendo tudo certo, só tomo da vida. Não vejo o fruto da minha bondade, nada do que eu faço, sabe, eu não colho, eu estou plantando e não estou colhendo. Lembra de José, irmão? Olha para a história de José. José nasceu numa família totalmente desestruturada. Seus irmãos os odiavam. Ele foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos queriam o matar. E ele era um jovem injusto. O que os irmãos faziam de errado, ele falava para o pai. Tanto é que o pai, a Bíblia diz que o pai o amava mais do que seus irmãos. Por conta da fidelidade, por conta do caráter de José. Aí quando a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, esse jovem vai receber agora uma recompensa, que é o que o pai queria fazer, os irmãos pegam e o vendem. Ele vai parar lá no Egito, trabalhando como escravo, na casa de Potifar. Aí quando a gente pensa que não pode piorar, pastor Antos, piora. A Potifona, cadê o Maico? A Potifona se engraça para José. José vai, o que acontece? Foge, é acusado de tentar pegar a mulher do Potifar. E vai parar na onde? Na cadeia. Piorou mais um pouquinho. Mas irmãos, aquele que está sentado sobre o trono, que vê tudo, sonda tudo, é aquele que governa o universo, é aquele que pela palavra ele destrói tudo. Ele constrói pela palavra e destrói pela palavra. Ele está vendo. Ele vê a sua luta, ele vê a tua vida, ele vê, sabe, a tua sinceridade, ele vê o teu dia a dia, no seu secreto, tudo que você faz. Deus está vendo, irmão, e Ele te recompensará. Fica tranquilo. Tenha paz, tenha paciência, saiba esperar. Ó, aprenda isso aqui, presta atenção. Olha, desceu agora. Não tente ajudar a Deus. Aleluia. José tentou ajudar a Deus e ó, ele revelou o sonho dos amigos lá na cadeia. Quando o amigo saiu, ele falou para o que para o amigo? Quando você chegar lá na frente do rei, lembra de mim, fala do rei para mim. Aí a Bíblia diz que o homem saiu, chegou diante do rei e fez o quê? Esqueceu de José. Sabe por quê? Porque quando você confia no rei aqui da terra, o rei lá de cima fica de braço cruzado esperando. Quando você confia no governo aqui da terra, nos governantes, no presidente aqui, sabe, no prefeito, o rei lá da terra fica de braços cruzados. O rei lá do céu, perdão. Mas quando você olha para o céu e fala assim, pai, aqui está difícil, não tem esperança para nada, 2026 diz que vai ser pior do que 2025, e as coisas vão só piorar, mas eu confio em ti, eu sei que o Senhor está vendo e governa todas as coisas, eu esperarei no Senhor. Fale igual o Jó, ainda que eu morra, eu esperarei no meu Deus. Aí o que aconteceu, José? Ficou mais 3 anos na cadeia. Já era para ele sair, mas ele ficou mais 3 anos. Aí um dia, o rei teve um sonho. O Altíssimo chacoalhou a noite do rei, de Faraó. Aí o rei teve um sonho, e o que aconteceu? Mandaram chamar José. José revelou o sonho. E ele recebeu colares de ouro, de forma de recompensa. Aí algo muito lindo na vida de José, irmãos, que eu acho, é que houve a fome lá. Quem conhece a história, houve a fome, seus irmãos foram parar lá no Egito para pedir comida. Quando eles descobriram que o governador do Egito era José, o que eles fizeram? Temeram, se prostraram nos pés de José e falaram, José, não nos mata, não nos castigue, nós o vendemos você. Aí olha o coração de José. José olha e fala assim, não, meus irmãos, vocês não me venderam,
foi Deus que me mandou na frente para que hoje todas as nossas vidas sejam preservadas. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. José entendia, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que seja, todas as coisas cooperam para o bem. Versículo 10 vai dizer assim: filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consista. Irmão, olha que lindo isso. Mais uma vez ele usa, filho meu. Aí ele vai dizer assim: se os pecadores, aqui se refere a pessoas que vivem deliberadamente no pecado. Irmão, só isso aqui eu tinha um texto, uma mensagem aqui para pregar de 2-3 horas para vocês. Aqueles que rejeitam os princípios bíblicos, os princípios de Deus, são os pecadores. Aqueles que seguem os caminhos injustos. Esses pecadores não estão apenas, irmãos, errando individualmente. Olha o que o texto diz: se os pecadores. Qual é a ideia aqui do texto? Eles tentam influenciar os outros para fazer a mesma coisa. E a Bíblia alerta muitas vezes acerca das influências más, as más conversações, as más amizades corrompem, sedutoras, atraentes. Aí eu te pergunto: o pecado é assim ou não é? O pecado nunca vai aparecer para você de uma forma que vai te trazer um problemão. Não, ele vai sempre aparecer como uma forma de solução, como uma forma de, se beneficiar, de ser. Não, ele nunca vai aparecer para você de uma forma para te pressionar. É o que mais tem hoje: falsas amizades, palavras que parecem inofensivas, que se tornam, esse é o mesmo princípio, preste atenção nisso. Esse é o mesmo princípio usado lá. Aí vem a serpente, o engano, olha para Eva e fala assim: não, Eva, pode comer. Você comer, versículo 5. A estratégia de Satanás mudou? Não, né? Eu tinha marcado um texto aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios, olha aí, 2 Coríntios 11, 3, por favor, projeta para mim, 2 Coríntios 11, 3, 2 Coríntios 11, 3, presta atenção nisso, irmãos. Olha o que Paulo fala aqui: mas temo o quê? Assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, com suas blandícias, como o texto diz aqui, assim também sejam algum. Olha o que Paulo fala aqui: eu temo, eu temo que do mesmo jeito que a serpente enganou a Eva lá no Éden, assim também seja algum de vós corrompidos em vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? O evangelho aqui é estreita, mas tem uns também que quer estreitar mais ainda a porta que já é estreita. E o evangelho é simples, irmãos. Servir a Cristo é simples. Não precisa muito estardalhaço, muita coisa, não precisa não. Isso. O evangelho é simples. Se tem pecado, tem que ser consertado. Se está na vida torta, tem que se arrepender, tem que mudar de vida, tem que ser transformado. Mas ei, meu irmão, não é porque você pecou, não é porque você caiu que eu vou te abandonar, que eu vou te jogar na cova e falar não tem mais jeito, não. Ei, meu querido, nós temos que abraçar. Olha o testemunho do irmão Walter. Irmão Walter, se nós tivesse ligado para você: varão, você está no pecado, não aparece mais na minha igreja, não quero saber de você mais, vai viver no pecado. Você já pensou? Não, irmãos, não é assim que funciona. Abraça quem caiu, levanta ele, fala: eu estou com você, vamos caminhar junto, vamos prosseguir junto.
Porque enquanto nós estivermos em Cristo, e até depois, até se sairmos do Evangelho, mas entenda isso, enquanto nós estivermos em Cristo, nós vamos ser tentados. O mesmo texto diz: quiserem te tentar, volta lá no versículo 10. Com blandices quiserem te tentar, levar ao pecado. Tentação é o convite de alguém que, sabe, que quer fazer você ir junto com ele lá para o buraco. E muitas vezes isso envolve violência, injustiça, corrupção, ganho fácil. Aí o texto vai dizer assim, encerrando: não consistas, não aceite, não concorde, não participe. Vou apertar a mão um pouquinho. Projeta para mim Romanos capítulo 1, versículo 24 ou 28, 22, acho que é o 24 ou 28. Põe o 28 para mim, deixa eu ver. Primeiros Romanos. Isso, veja bem isso aqui. Olha só como as coisas de Deus é séria. Romanos 1, 28. Olha o texto vai dizer assim: e com eles não importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Quais são essas coisas que não convém, pastor? Vai mudando, vai passando aí até o final. Olha lá: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Próximo: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. Que mais? Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Que mais? Aos quais, olha isso, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de quê? Morte, os que tais coisas praticam. Aleluia. Mas aí a coisa aperta um pouquinho mais. Continua lendo. Não somente mas o quê? Estreitando a terra. Não, pastor, mas eu não faço nada disso. Mas se você vê alguém fazendo e consente, você também é culpado do mesmo pecado. Por isso o texto diz: não consista, não concorde, não aceite, não participe. Se você concorda, participa, ou acolhe, eu não sei, o filho faz coisa errada, não, pelo menos aí tem uns que dizem assim: não, pelo menos é melhor fazer em casa do que na rua. Se você está concordando, meu irmão, você é culpado da mesma forma. Se você está trazendo para debaixo da tua asa, é culpado da mesma forma. Não concorde, não aceite. Não é só quem faz, é quem consente também. Vocês entenderam isso? Tem muito desemprego hoje que você ficar no emprego você tem que fazer tanto cambalacho, né? É tanta proposta ali, ou faz ou perde o emprego. Olha lá. Perca o emprego. Perca tudo, irmãos. Mas não perca sua consciência limpa com Deus. Porque Ele é justo. O homem pode tentar te corromper aqui. Se você vencer, irmãos, isso aqui é promessa de Deus. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. E não importa o que você perdeu, eu tenho certeza, Ele te dará em dobro. Até 100 vezes mais. É a lei da colheita. Salmos 1:1.
Olha o que o Salmo começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uns textos que nem eu li, eu falei, Jesus, é uma coisa aqui bem... Mas olha só o tanto de orientação bíblica que a palavra do Senhor nos dá. Bem-aventurado, irmãos, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu tenho uma vizinha, mas é boazinha, pensa numa mulher gente boa. Ela só tem um problema: dá uma batucada no final de semana, né? Vai lá naquela mesinha, sabe? Eu vou lá tomar conselho com ela, porque ela é gente boa demais. Ei, irmão, não tomai conselhos com ímpio. Pode ser a pessoa mais boa do mundo, a palavra do Senhor diz: não, foge dela. Procura um irmão crente. Tá difícil de achar hoje, né? mas acha, de vez em quando você acha o crente mesmo. Na Assembleia aí, ó. Procura um irmão crente, se aconselhe com ele. O texto vai dizer assim: não se detém também no caminho dos pecadores. Sabe, isso aqui jovem é muito levado a isso. É meu amigo, eu vou lá com ele, não vou fazer nada de errado, mas eu vou com ele. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha isso, irmãos. Não se assente na roda dos escarnecedores. Eu vejo muita gente: não, eu vou lá, é meus parentes e tal. Eu entendo, a Bíblia não manda você abandonar os parentes. Mas aí você senta na mesa com eles, aí tá lá a musicona acertada do mundo, cachaça para lá, fumaça de cigarro para um lado, e palavrão de um canto e xingamento do outro, e você sentado lá na mesa dando risada. Você acha isso saudável? Se você entendesse o peso espiritual que tem numa mesa dessa, você não sentaria. Se você entendesse como você sai depois que você se levanta dessa mesa, você faria aquele sinal. Vigia, crente. Vigia, irmão. Foge do pecado. O epígrafo da mensagem que nós estamos lendo é: não te deixe seduzir por pecadores. Deus nos chama hoje a refletir um pouco acerca das nossas amizades. Pessoas que não tinha. Eu sempre disse isso, irmãos, eu tinha tanto amigo que eu falava: pastor, o dia que eu me converti, se sobrou 2, 3 foi muito. Sabe por quê? Eu falei para Deus, falei assim: Deus, tira todo mundo que me afasta de ti. Eu só quero um amigo que me leva para perto do Senhor. Só. É melhor você viver só do que mal acompanhado. Aleluia. Ao 11. Vamos continuar, meu Deus. Já estamos acabando. Eu falei para vocês, nós vamos até o horário. Deu horário, nós para. Amém? Quem quer que eu pare, diga amém. Tem gente que é sincera. A maioria ficou quieto, mas tem uns que é sincero, né? Brincadeira, diaconia. O 11 vai dizer assim, irmãos: se disserem vem conosco, espiemos o sangue, embosquemos um inocente sem motivo. Olha que forte é esse texto. Quando a gente lê isso aqui, a gente olha assim e fala: jamais eu vou fazer um trem desse. A gente leva para o literal, mas olha só: disserem vem conosco. Aqui começa, irmãos, a descrição da tentativa de alguém para o mal. Vem conosco, vamos. A primeira estratégia aqui é o que? É o convite. Não, vem conosco, não tem nada, tranquilo.
Nós vamos ir numa turma boa lá, vem, não tem problema não. Esse vem conosco mostra uma expressão, sabe, conosco, grupo. Muitas vezes o pecado apresenta assim, irmão, como algo coletivo, onde não tem nada a ver, todo mundo faz. Aí vai dizer assim: espiemos o sangue. O significado aqui do espiar é esperar, é espreitar, é saber a hora da, sabe, dar o bote, a oportunidade boa. Espiemos o sangue aqui, a intenção é com violência, é com derramamento de sangue aqui, é com assassinato. Isso leva, sabe, um caminho grave. Está dizendo da gravidade de uma situação. Não pode ser nem ser literário, nem ser de fato matar, mas é uma gravidade que é comparada a isso. Atos de extrema injustiça, irmão. Atos de extrema crueldade. Muita gente fala assim: matou lá, meteu a faca no bucho lá e tal. Aí quando você vê algo que você sabe que a pessoa, sabe, é inocente, você sabe que a pessoa é inocente, mas porque todo mundo falou não, é culpado, aí você olha e fala assim: não, é culpado, eu vou com todo mundo, é culpado. Isso é um ato de extrema injustiça. É a mesma coisa de você matar. Jesus falou sobre isso, e eu não vou entrar nessa questão. Projeta para mim o 6:16 aí. É um texto bastante conhecido. Olha isso aí, ó. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima o que? Senhor aborrece, e a sétima a sua alma o quê? Abomina. Vamos lá para as 7 coisas. Primeiro, olho altivo. Segundo, língua mentirosa. Terceiros, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, e o coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, os pés que se apressam para correr para o mal. Sexto, a testemunha falsa que profere mentiras. E olha a sétima. Vou deixar vocês lerem no 3, 1, 2, 3, qual é a sétima? 6 coisas aborrece a Deus, a sétima ele abomina. Aí eu quero que você faça uma autoavaliação. Você já fez alguma dessas 6? Ou a sétima? A sétima Deus abomina, irmãos. E o que Deus abomina, pastor? O que semeia contenda entre os irmãos. Eu louvo a Deus porque eu não vejo isso nessa igreja. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu não vejo panelinha, eu não vejo divisão, não. Aqui o povo é glória a Deus por isso. O povo é unido, é uma família. Nós estamos juntos na mesma arca, no mesmo barco, vamos para o mesmo céu. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Mas se você por algum motivo, sabe, ser convidado, se deixar levar para isso, vigia, seja sábio, não se deixe enganar. Temos o inocente, armar armadilha, fazer armadilha para o inocente. Então 10 minutos. Essas pessoas emboscam pessoas, o que? Sem motivos. Ele disse aqui, sem motivos. Embosquemos um inocente. Ixi, até perdi o versículo, Jesus. Que versículo nós está, irmãos? Traguemos o livro. Não, nós está no final do 11, é isso, perdão. Vem conosco, espiamos sangue, espreitamos sem razão os inocentes. Sem razão, sem motivo.
Vamos espreitar o inocente. Vamos para o 12. Será que eu vou correr para ver se nós terminamos isso aqui? Não dá tempo. Traguemos-los vivos, como a sepultura, os enterros, como os que descem a cova. Trazer vivo aqui, irmãos, é a expressão de tentar convencer alguém, sabe, a participar desse plano perverso. Traguemos vivo mostra que a intensidade da violência é planejada. É algo planejado, não é algo que surte lá na hora, não. É algo que vem maquinando dentro do coração. Já disse, não leva para o extremo, leva isso para pequenas coisas. Aqui é uma linguagem figurada, mas revela um coração cheio de crueldade, cheio de maldade. Eles falam aqui de uma vida humana como algo que pode ser tirado assim, de uma forma banal. E a Bíblia nos mostra em vários textos, sabe, que tudo procede aqui, ó, do coração, do interior. Maquinado, sabe, Jeremias 17:9, o texto vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, irmãos. Por quê? Porque do coração precede toda vaidade. Veja bem, tudo começa com o pensar. Olhei ali, vamos pensar no exemplo do furto. Olhei o microfone, eu acho que o microfone bonito. Imagina um desse lá em casa. Pensei. Aí no outro dia eu passo, olho o microfone, aí sabe, o coração começa a maquinar. Pega esse microfone, põe no bolso e leva. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, não vai fazer falta aqui, ó, tem 3, se você pegar um vai sobrar 2. Um exemplo. Aí o coração, à noite, você está deitado, isso fica, já não é mais o pensamento, é o coração, é onde procede todas as vaidades. Aí você vai lá, num belo dia, com o coração cheio de... Ninguém viu. Cuidado aqui, ó, coração. Quando você perceber que você está sendo levado a isso, irmãos, fuja. Pede misericórdia para Deus. Evita passar lá perto do microfone. Não sei se vocês estão entendendo, não posso ser mais aberto. Deus está falando com pessoas aqui, eu não posso, sabe, abrir o leque. Foge. Faz que nem José. Vazou. Tem coisas que a Bíblia manda nós encarar de frente, sem temer. Mas tem coisas que a Bíblia manda nós fugir. Meu Deus, eu preciso encerrar, irmãos. O versículo de número 13 vai dizer assim: achemos toda sorte de bens preciosos, enchemos as nossas casas de despojos. Achemos toda sorte de bens preciosos. Aqui ele continua tentando, tentando convencer a você a entrar nesse engano, nesse pecado. Agora a motivação principal aqui do crime é a ganância, é o dinheiro. Ele fala: nós vamos achar toda sorte de bens preciosos, vamos conosco. Todos os bens valiosos, é um ganho fácil, vai ser fácil. Promete vantagens rápidas. É uma promessa de saciar um desejo momentâneo. É sempre assim. Satanás vem com a proposta de um saciado, um desejo momentâneo. E a gente esquece do que é eterno para satisfazer com o momento.
Não deixe, irmãos. Não deixe se seduzir por um prato de Satanás. Sabe? Deus tem para nós uma mesa farta. Eu me lembro que eu preguei aqui, 1 Timóteo 6,10. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça se desviaram algum da fé, transpassando a si mesmo. O dinheiro é um perigo, irmãos. A vontade de ter é um perigo. Tanto é que a Bíblia compara o dinheiro como inimigo de Deus. Em lugar na Bíblia, você não vai achar falando de Satanás como inimigo de Deus. O inimigo de Deus, você lembra aquele vídeo que uma vez nós colocamos aqui? A pesquisa chegava e o repórter perguntava: 5 milhões de reais ou 5 minutos com Jesus? Quem lembra? A maioria escolheu o quê? 5 milhões de reais. Você escolheria o quê? 5 milhões de reais ou 5 minutos com Jesus? É uma proposta tentadora. 5 milhões de reais resolve, dá para pagar umas continhas, não dá não, irmãos? Sim ou não? Agora, se eu perguntasse, se a pergunta fosse diferente, se ele perguntasse assim: 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo? Você acha que alguém escolheria 5 minutos com o diabo? 5 minutos com Jesus. Aí eu te pergunto: qual é o inimigo de Deus, o diabo ou o dinheiro? Dinheiro. O mamon. É isso que a Bíblia fala: nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou ao dinheiro. Tesouros da impiedade, irmãos, nada é aproveitado. Mas a justiça de Deus, ela nos livra da morte. Provérbios 10:2. Os despojos aqui falam de violência, desses frutos causados dessa violência, desse roubo, dessa injustiça. E aqui eu encerro, não dá para a gente continuar mais, mas eu encerro aqui, no versículo de número 13. Coloque sobre seus pés.